Olá. Outro dia conversando com uma colega, era uma live com uma gerontóloga, e uma das frases que veio na nossa conversa é a seguinte, que o quanto da nossa história é contada a partir das escolhas que a gente faz e quanto que a qualidade do nosso envelhecimento depende dessas escolhas ao longo da vida, né? E então isso me inspirou a vir falar um pouco disso hoje, é, porque quantos de nós já não deve ter definido de como seria o nosso envelhecer? Como a gente seria aos 40 anos, aos 50, aos 70, 80, 90, nem, ó, às vezes nem imaginou como seria chegar aos 100 anos. E se a gente pensasse que esse número, a idade, ela é apenas uma contagem cronológica neste tempo que a gente está vivendo. O quanto que culturalmente esse número nos é colocado como uma limitação. Por exemplo, se a gente tivesse nascido no século passado, até mesmo no século XIX, ter 50 anos era ter uma sobrevida. A pessoa que estivesse com 50 anos ou um pouquinho mais, ela estaria acima da média das pessoas que viviam naquele período, porque a sobrevida era menor. No século XX isso começa a aumentar e hoje, nos dias atuais, a gente sabe que a longevidade está aí. As pessoas vivem muito mais tempo e com muito mais qualidade. E quantos de nós conhecem pessoas com 80 anos ativas, trabalhando, atuando, participando de grupos sociais? Por exemplo, quem conhece grupos de motociclista vê que a grande maioria dos grupos que se mantém viajando e passeando são de homens e mulheres acima de 70 anos, porque eles não têm uma crença de que a idade vai limitar eles de saírem a passear, porque foi neste momento da vida que eles tiveram a oportunidade, talvez financeira, talvez de tempo, para fazer aquilo que eles escolheram como prazer, como lazer na vida deles. Isso trazendo apenas um exemplo. E quando a gente faz algumas escolhas no sentido de determinar que aos 80 anos eu tenho que usar tal roupa, aos 90 anos eu já não posso mais fazer alguma coisa, que quando a gente envelhece, essa é a idade do condor, essa é a idade que a gente fica mais crocante, sabe aquelas piadinhas assim? Quando a gente diz isso, mesmo de brincadeira, isso são escolhas que nós estamos fazendo para nós. E se a gente não pensasse deste jeito, né? Se a gente simplesmente fizesse as escolhas pro dia a dia, para cada dia que a gente acorda. Então, o que hoje eu vou fazer para mim, para ser contribuição com o meu corpo? Isso em todos os sentidos, nas minhas relações profissionais, nas minhas relações pessoais, nas inter-relações e comigo mesmo. O que o meu corpo quer hoje de prazer? Será um banho quente? Será um chá? Será uma massagem? Será um creme? Será cortar o cabelo? Será fazer a unha? Será ficar de pijama o dia inteiro? Será fazer uma comida que há tempos eu não fazia? E veja que não é sair de motocicleta pelo mundo, mas são coisas que eu escolho para mim como contribuição e não me deixar limitar por frases, né, e por crenças que a gente ou ouviu ou aprendeu ao longo da vida que era assim que a gente tinha que funcionar, que é assim que tem que funcionar. Quantos de nós já ouviu a frase assim, depois que eu dei minha palavra, agora eu vou ter que aguentar. Quantos de nós já fez um negócio com alguém, uma sociedade com alguém, ou às vezes até um relacionamento amoroso, namorou alguém, e que no decorrer deste processo, né, de relação, a gente percebeu que não era contribuição, e já passei por isso algumas vezes, e a gente lembrou da frase, já deu a palavra, agora aguenta. Quem mandou não pensar direito, agora vai ficar até o fim. Só que a gente não consegue ficar até o fim, a gente fica até a hora que o corpo não aguenta mais.
e a gente já estressou, a gente já adoeceu, ou teve alguma coisa que se instalou silenciosamente no nosso corpo que não se manifestou ainda, porque se a gente não faz conscientemente, se a gente não para aquilo conscientemente que não está sendo contribuição, o nosso corpo, de uma maneira ou outra, vai nos manifestar. Ou seja, as nossas escolhas vão determinar a nossa qualidade de vida, as nossas escolhas vão determinar como vai ser o nosso envelhecimento. E isso também se relaciona à atividade física, à alimentação, aos meus pensamentos, às minhas relações interpessoais. Então quando eu começar a me olhar e perceber que estou mais ranzinza, que eu estou mais sem paciência, que eu estou irritada, eu não vou procurar no outro ou naquela situação que está ocorrendo a razão disto, mas eu parar e me olhar. Essa escolha que eu fiz está sendo contribuição para mim? Eu agir desta maneira está me trazendo qualidade de vida? E procurar identificar que escolhas eu fiz, que modos de agir eu tô tendo que não estão sendo contribuição para o meu corpo, porque é assim que vai se manifestar. E se eu não estiver bem, se eu não me nutrir, se eu não olhar para mim, que qualidade de relação eu vou ter com o outro? Então, quando a gente conversou sobre essa frase, né, a minha história é contada a partir das minhas relações, isso me chama muita atenção e volta e meia eu me pego fazendo isso também. E tá tudo certo. A gente, quando escolhe alguma coisa, é porque naquele momento a gente parte de um ponto de vista da nossa informação, do conhecimento que a gente tem para fazer naquele instante. Mas a gente amanhã já não é o mesmo de hoje, e no outro dia também, e aí cada dia que a gente acorda, a gente é uma nova pessoa, e se no decorrer desse tempo as situações também se transformam, e eu percebo que aquela escolha não é mais a melhor para mim, eu posso sim dizer, ó, eu não quero mais, vamos ver um outro ponto em comum, vamos refazer esse negócio, essa relação, esse trato, sem que isso nos torne insegura, irresponsável, sem palavra, não sabe o que quer, uma hora escolhe uma coisa, daqui a pouco já está escolhendo outra. Na verdade, a gente está escolhendo a gente em primeiro lugar. E isso não é ser egoísta. Isso aí não é pensar no seu umbigo, como muitas vezes a gente ouve, mas isso é se querer bem. É a gente se completar de coisas boas e a gente chegar ao ponto de transbordar. E quando a gente transborda, a gente consegue dar pro outro. Se a gente vai dar pro outro o que a gente tem pouco, que é carinho por si mesmo, que é atenção consigo mesmo, respeito consigo mesmo, com o seu corpo, com o seu dia a dia, como é que a gente vai poder fazer pro outro? Às vezes a gente até tenta fazer, mas a gente se esvazia e muitas vezes a gente adoece, a gente se entristece, se estressa, nossa energia se esvai porque a gente acaba dando o que a gente tem ou muito pouco ou quase nada. Então, o meu convite hoje é para que a gente comece a se olhar mais, comece a perguntar para o corpo o que, que ele quer hoje, neste momento, para lhe trazer prazer, para lhe trazer alegria, que seja uma oração, que seja um chá, que seja, enfim, que seja dormir mesmo, ficar de pijama, fazer uma atividade, enfim. Cada um de nós sabe quais são as escolhas que são contribuição. Então, meu convite é este, tá bom? Então, experimentem, olhem mais um pouquinho para vocês, se deem um pouco mais de carinho, sejam mais presentes consigo mesmos e depois me contem, tá bom? Até daqui a pouco.